É uma honra poder contar com a presença de todos vocês no nosso seminário, mas não seria possível fazer a abertura desse seminário no dia de hoje sem tocar num assunto extremamente importante. Quando a gente pensava o seminário, eu até conversando com algumas pessoas da equipe, eu dizia que eu tinha a sensação que a gente estava sob... Era como se a gente tivesse várias metralhadoras apontadas para a gente e que é a educação que eles querem acabar. E pensando nisso, não haveria, acho que, uma outra forma de iniciar esse seminário que não fosse essa, com um ato de desagravo contra tudo isso que está sendo feito com os diretores de escola da cidade de São Paulo. E para falar sobre isso, eu vou passar para vocês esses slides. Ato de desagravo, sim à educação, não à intervenção. Nossa escola não precisa de interventores. EMEF, Rui, Blaum. Eu não estou conseguindo ali, mas... Bloin. Mentirosos. Nunes e Padula não estão falando a verdade sobre as intervenções. Em declaração concedida à Rádio CBN, em 26 de maio de 2025, o secretário municipal da Educação de São Paulo, Fernando Padula, afirmou que o critério para a escolha das escolas foi o baixo desempenho no IDEB. Será que é verdade? Com base no IDEB 2023, anos finais, 9 escolas estão na lista entre 50 piores IDEBs. Das 28 escolas, 13 não fizeram a avaliação. A unidade com o pior IDEB não entrou na lista. Nenhuma escola tem IDEB abaixo de 4. 3 escolas aumentaram o IDEB, uma delas em 1 ponto. 4 mantiveram seus índices iguais. A maior queda é de 1 ponto e aconteceu em uma unidade. 2 caíram 0,4 pontos e outras 2, 0,3. É bom lembrar, além de toda a falta de estrutura predial, falta de docentes, estagiários, dificuldades na inclusão, alunos em vulnerabilidade e etc. Neste período, enfrentamos a pandemia Covid-19. Queremos saber, Ricardo Nunes, qual o verdadeiro motivo da intervenção nas escolas? A comunidade fala, não é? A gente sabe. Nós temos uma hipótese. Com a palavra, os diretores de escola. Eu vou convidar a diretora Andréia Martins da Silva,
da MF Mururés. O diretor Leonardo de Almeida Manini, da MF Ibrahim Nobre. A diretora Adeline Fernandes Ferreira, da MF Pedro Américo. A diretora Alessandra Messias Cardoso, do CELMF Paraisópolis. Vou convidar também o Matheus Muradas, coordenador do Fórum Social da Zona Leste e Frente Periférica. Boa noite. Eu gostaria de lamentar a falta de respeito do prefeito em relação a tudo que houve. Primeiramente, a falta de respeito às leis. Nós somos servidores, concursados, efetivos, e não poderíamos ter sido afastados nos nossos cargos. A falta de respeito à nossa vida profissional. A falta de respeito de nós enquanto pessoas, de estar sendo expostos, né, da forma como estamos. Nós sabemos que, né, como a Rosa disse, não é o que tem sido dito. Não existe nenhuma normativa, não existe nada que assegurasse ou que dissesse que os diretores poderiam ser afastados pelo índice do IDEP. Não tem nenhum referencial que diz que o baixo índice do IDEP é causado pelo mau desempenho ou má formação dos diretores. Então, hoje, eu tenho a lamentar. Eu e a minha escola estamos muito tristes com essa postura, indignados e lutando sempre. Eu vou convidar para compor a mesa também o Cadu, coordenador pedagógico do Espaço Bitita. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Leonardo, sou diretor da MF Ibrahim Nobre. Estamos numa luta aí para derrubar, na verdade, a lei que é a 18.221, que está com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. É importante que nós façamos agora ações para que esse curso não ocorra, na verdade, né? Esse curso é uma discrepância. Fazer com que nós saiamos da escola, lugar onde a gente luta para estar todos os dias, porque a gente sabe que a gente precisa fazer a diferença ali dentro, e a gente faz a diferença, e falar que a gente tem que estudar depois de 9 anos exercendo a profissão, né? É muito ruim do jeito que foi. Estudar todos nós precisamos, né? Mas não desse jeito, não baseado no IDEB. O IDEB ele tem causas externas, causas internas, que elas precisam ser avaliadas dentro do contexto da onde a anuidade está inserida, com aqueles profissionais, com pesquisa, com diálogo. O que está acontecendo não é isso. Só regressaram um pouco para trás, porque nós estamos fazendo barulho, porque nós estamos correndo atrás, eu e todos os diretores, o pessoal do Sinesp, dos outros sindicatos, os vereadores, estamos fazendo, dentro da nossa união, as comunidades, importante dizer as comunidades, né? Dentro da nossa união, a prefeitura conseguiu fazer com que nós criássemos laços, isso está sendo legal, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu estou vendo pais, mães se movimentando, dando entrevista, tendo protagonismo. Eu queria deixar aqui, por fim, só um relato. Hoje,
uma ex-aluna veio, porque o irmão estava lá com um problema, saiu ano passado, e ela falou assim para a professora de reforço: professora, eu acho que eu não sou mais nada depois que eu sair daqui. Tem dia que eu quero morrer. Eu estou na outra escola e não estou gostando. Eu vou porque eu sou obrigada. Por quê? Porque ali tinha afeto, tinha sentimento, tinha um olhar para o indivíduo, né? A lembrar que as escolas do Estado estão em uma precarização tremenda, com falta de professor, com falta de verba, as crianças ficam largadas na escola. Vários meus alunos voltam e falam para mim: Léo, não teve aula hoje, não tem escola bonita, não tem várias coisas que a gente faz aqui, cozinha, horta, quadra. Então, assim, as crianças são largadas dentro das escolas do Estado, onde também está acontecendo a mesma coisa, estão tirando os diretores, né? Eu acho que a gente precisa se unir nesse momento, aproveitar o nosso engajamento para tentar melhorar a política pública das escolas estaduais e municipais, e o Plano Nacional de Educação, ele serve para isso. Muito obrigado. Olá, boa noite. Eu estou numa situação, assim como os colegas, que eu não durmo há uma semana, com uma instabilidade imensa de não saber se amanhã é o meu local de trabalho, que eu escolhi há quase 15 anos, que eu vou permanecer nele. Eu sou professora também em outro cargo, e eu estou indignada com uma questão de como que o diretor, que ele não está diariamente dentro da sala de aula, vendo todas as questões que a gente já pediu há meses, até anos, de olhar para esses estudantes, a ausência de uma pessoa que possa dar suporte, quando eu tenho 4 estudantes com deficiência em suporte elevado, e estagiário para dar apoio para esse professor, nas primeiras turmas, inclusive no ciclo de alfabetização. Como que um professor consegue 100% de alfabetização sem o mínimo de infraestrutura, de RH, e eu vou ter a competência de um curso milagreiro resolver essa questão em apenas 6 meses? A minha indignação é tão forte que a gente chega a pensar que estamos vivendo num período de distopia. Qual é a função que um diretor vai conseguir resolver todos os problemas que nós questionamos há muito tempo, estão paralisados, enquanto a rede de apoio, a rede de proteção, uma avaliação de um fonoaudiólogo, a questão da saúde emocional dessas crianças, desse sofrimento, dessa vulnerabilidade, e nos é tirado deste lugar, de todo o contato que a gente faz com os professores e a coordenação, do nosso PPP. Todas as escolas que eu percebi foram ganhadoras de prêmios, de boas práticas, inclusive a nossa está em uma delas. E uma prova, somente uma prova, quando eu tenho 17 computadores no laboratório de informática em uso. Então, eu queria saber esse dinheiro que está sendo investido para que nós façamos um curso e podemos fazer um milagre até o final do ano, ele não pode ser investido para esses estagiários, professores que precisam de apoio dentro da sala de aula, e a própria inspetoria, que quando falta é a gente que está lá no portão para abrir todos os dias. Além de já estar para atender, a gente também faz esse movimento. Então, eu estou profundamente indignada e o meu sentimento é de revolta. Eu agradeço pelo olhar e a gente precisa de muito apoio para não ser atravessado por um caminhão. A gente viu o cemitério privatizar e olha o resultado que está aí na qualidade. A gente viu o parque privatizar e a gente está vendo qual é essa qualidade. A gente viu a educação infantil ser privatizada e vamos olhar essa qualidade. Com profundo pesar que a gente está aqui em um movimento de resistência. Muito obrigada. Boa noite. Eu fiz um esforço para vir aqui, foi uma semana intensa, né, Léo? Ainda ontem a gente estava lá na diretoria do Butantã, moendo aquele povo, e tem que moer mesmo. E fora
toda essa resistência, né, que exige uma energia. A gente falou sobre medicalização, sobre adoecimento. A gente ser combativo o tempo todo é difícil, mas a gente tem aqui um grupo forte. E eu vou dizer para você que no abraço dos meus colegas, eu consegui me refazer. Aqui no encontro com o Cinesp, eu consigo me refazer. E eu tenho refletido muito como diretora, meu nome é Alessandra, e eu trabalho numa comunidade muito tranquila. Alguém conhece o Paraisópolis? Então, eu tive que me reunir com os alunos e dizer para eles que o mesmo governo que dá tiro, porrada e bomba, estava tirando a diretora deles. Eu cheguei lá em 2017, eu era uma professora de educação infantil, prestei o concurso, eu sou formada em Direitos Humanos, e eu escolhi ali. Tinha outras escolas, eu quis estar ali. E quando eu cheguei na escola, o PPP tinha 3 folhas e a escola era bege, não tinha um parque. E as crianças não comiam. E eu sou muito observadora, eu sentava e falava, nossa, mas eles não comem? E aí um dia eu perguntei, mas o cheiro do prato. Eles serviam a alimentação na minha escola naquele prato azul e eles tinham que comer carne com colher. E tinha uns pombos assim, fora a estrutura danificada, porque não é porque fica dentro do céu que está tudo bacana. Até então ali não tinha parado o diretor. E ali eu comecei a trabalhar, fazendo a escuta das crianças e daquilo que eles precisavam. Eu queria que eles se alimentassem, porque comer, da onde eu venho, do meu território, é muito importante. Tem criança que só come na escola, como dos meus colegas aqui. Então, eu me empenhei, mandei um e-mail para a diretoria do Campo Limpo e pedi pratos de vidro. O e-mail veio assim, conforme solicitado, estamos encaminhando, mas salientamos que se acontecer algo, a responsável é a senhora. E aquele momento as crianças passaram, né? Quer dizer, tipo, se a criança, como ele mora em Paraisópolis, o estigma, ele tem que comer no prato de plástico, porque o vidro transforma em arma e eles podem se agredir. Essa é a concepção. Olha que absurdo. As crianças passaram a comer em pratos de vidro, usar garfo, faca. A gente melhorou o ambiente, deixou a escola linda. Eu não fiz sozinha, né? Eu motivei a equipe, que acho que esse é o papel do diretor, ele ser aguerrido, né? A gente conseguiu melhorar o espaço escolar, garantir a presença das crianças, garantir que eles amassem e se orgulhassem de usar a camiseta, o uniforme da prefeitura. E isso sim faz toda a diferença. E aí eu fico perguntando, nossa, mas eu trabalho tanto. Nós diretores trabalhamos muito, mas muito. Porque quando chega em casa, e agora a gente tem trabalhado mais, e aí eu me perguntei, se eu arrumei a escola tem projeto, eu vim com uma camiseta que é de um dos projetos, está escrito aqui, uma mulher empoderada empodera outras, foi feito por uma das nossas alunas da escola. Eu usei essa camiseta na abertura da Semana de Direitos Humanos da MF Paraisópolis. Então, é só mais um dos projetos. Entre tantos, o nosso projeto político-pedagógico na escola, ele trata de direitos humanos. E precisa falar disso. É o nosso território, é a nossa história, é a problemática do território. E aí eu me perguntei, o que eu fiz de errado? Eu ganhei prêmios, eu consertei a escola, eu tirei os pombos, os ratos, as baratas, a escola é linda, todo dia tem mãe lá brigando porque quer que o filho estude. O que eu fiz de errado? Eu estava no meu canto, eu dormi, acordei, eu já não tinha a minha lotação e o acúmulo. Eu acumulo das 11 às 3, então ele não só ia desgraçar a minha vida,
como ele ia me tirar do outro trabalho, do vínculo 1 e do vínculo 2. E eu me perguntando, o que eu fiz de errado? E eu encontrei a resposta. A gente não pode esquecer quem é esse nosso prefeito. Ele odeia tudo que a gente defende. A gente defende o empoderamento feminino, a gente defende que as meninas pensem, sejam independentes. A gente defende o pensamento crítico, a escola democrática. É isso. Nós somos muito parecidos. Eu falo com o Léo, que agora a gente está virando irmão, e todos que eu encontro, todos os diretores, nós somos muito parecidos. A gente tem pautas. Nós fomos escolhidos a dedo. E aí tem uma coisa que é mais cruel, isso eu refletindo, é que quem devia nos apoiar usou um instrumento que é para melhorar a política pública, usou o IDEB, o IDEP como instrumento opressor. Eu faço desfile de cabelo na minha escola. A gente discute africanidade, racismo. A gente luta para melhorar a autoestima das crianças. E o que o prefeito fez? Ele divulgou em rede nacional que o menino ali, que estuda naquela escola, é a pior de São Paulo e ainda é mentiroso. Ele mentiu. Ele acabou com a autoestima das crianças. Eu vou morrer, Léo. Eu vou morrer falando isso. Porque ele fez isso com o secretário. Então, o mínimo, ele tinha que pedir desculpas. A gente tinha que construir um hashtag Padula Nunes peçam desculpa para as 25 ou para as 31. Eu não sei, diminuiu agora, não sei. Mas assim, o trabalho que eu estou fazendo lá, desde quando eu cheguei em 2017, para que os alunos gostem da escola, gostem da comida, tenham orgulho de estudar na prefeitura, ele veio com um índice maldito, apoiado pela mídia, porque ele tem o poder da caneta, ele tem acesso que eu não tenho, e ele simplesmente me expôs meus colegas, e a escola, que é a rede de apoio, que é a mãe, que é solo. Nós sabemos essa realidade. As mães criam os filhos sozinhos, principalmente as mães dos alunos com deficiência. E aí, simplesmente, ele é a pior escola. Né? A gente vai judicializar, a gente vai brigar. Estamos ganhando, acho que as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Mas e a autoestima das nossas crianças? Isso se conserta? Porque os meus estão falando assim, o prefeito quer tirar a diretora, elas vieram me pedir desculpas, porque eles foram mal na prova. Eles se sentem culpados. Então isso, por si só, é uma crueldade imensa. Então, eu vou sempre tocar nesse ponto. Foi terrível o que essa administração fez e não poderá ser esquecido. Mas nem tudo foi perdido, porque eu conheci o Leonardo, eu conheci os professores, eu conheci mais projetos, a gente pôde se unir. E lá na escola, e cada um também no seu território, fazer um movimento lindo, incrível. E trazer a nossa comunidade. Eu nem sabia que eu era tão querida assim. Quando eu vi as mães desesperadas falando... Porque eu acho que eu sou um pouco chata às vezes. Acho que isso é coisa de diretora, né? Eu fico pegando no pé, horário, eu quero que eles estejam aprendendo. A gente fica ali em cima deles. Mas eu recebi muito carinho da comunidade, muito carinho dos colegas, muito carinho dos alunos. Né? A gente vê isso em todas as escolas e como isso tem crescido. Então, o que ele fez para acabar com a nossa imagem virou o contrário. A gente se uniu e está mostrando o que é essa gestão. É uma gestão fascista, é uma gestão que não respeita os direitos humanos. Então, gente,
A gente precisa se unir, porque a briga está só começando. Esse pessoal não veio para brincar. Então, a gente precisa estar fortalecido e fortalecer os projetos dentro da escola, todos os diretores, para fazer esse enfrentamento, porque a gente tem aí bastante tempo, tá bom? Eu agradeço o convite, estar aqui compartilhar essa experiência com vocês. Estou lá, CELMF Paraisópolis, fazendo a minha revolução, a revolução com a equipe docente, com os funcionários, e nem tudo são flores na vida de um diretor, vivendo aí os PAs que nos chegam, as denúncias e os problemas aí que essa administração nos coloca. Muito obrigada. Obrigada, Roberto. Eu quero chamar também a Eliane Pinheiro, é coordenadora pedagógica da Saturnino Pereira. Eliane, por favor. Boa noite, gente. Bem? Bom, em primeiro lugar, vamos lá, né? Tá difícil. Eu vim aqui representando o Cláudio Marques, que é o diretor da MF Espaço de Bitita. Por que eu estou aqui e ele não está aqui? Porque ele está, nesse momento, exonerando a interventora, né? Então, nesse momento... Nesse momento, ele está em conselho de escola com uma pauta que é o que fazer com a interventora, né? Então, eles estão lá, imagino que as coisas devam estar chegando na metade agora. Daqui a pouco a gente deve ter mais notícia de como é que a comunidade reagiu para essa eleição. Ela está lotada, tem centenas de pessoas. Então, acho que foi uma semana absolutamente desgastante. A gente está há 7 dias, manhã, tarde e noite, mobilizado, tentando não adoecer mais. Acho que eu queria falar poucas coisas aqui, né? Acho que primeiro, o que é o Espaço de Bitita, né? Esse nome, todo mundo dá uma tropeçada na hora de falar, Bitita, né? É uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, é o apelido da Carolina Maria de Jesus. A favela do Carindé é ao lado da escola. Nós estamos no terreno da Carolina Maria de Jesus. E esse ano, relendo o livro para as crianças, relendo o quarto de despejo para as crianças, a gente reparou que num único parágrafo, no diário inteiro, ela fala: hoje eu encontrei a professora e diretora da escola municipal na feira. E ela me disse sobre os meus filhos. Esse municipal fez a gente parar, falar assim, mas espera aí. Quando a gente olhou para a idade escolar dos filhos da Carolina, João Carlos e José Carlos, eles estavam em idade escolar. A escola não existia como MF Infante Dom Henrique ainda. Existia um galpão, todo mundo sabe as escolas agrupadas, né, do município de São Paulo, existia um galpão onde se alfabetizaram os 2 filhos da Carolina Maria de Jesus, e no ano da abertura da escola, né, a velha Eunice estava entrando na escola. Então, é a escola dos filhos da Carolina, mas depois ela vai falar sobre o orgulho que ela sente que os seus filhos foram alfabetizados e que iriam morar numa casa de alvenaria, né? Só para dar uma dimensão do território que a gente está. A gente está atrás do estádio da Portuguesa, né? Esse território, ele vem respondendo às demandas de um lugar. E a gente não pode achar que uma escola está desvinculada de outras políticas municipais. E é isso que a gente vem tentando demonstrar, ano após ano, a partir das reuniões de território. Em 2017, um prefeito foi eleito aqui na cidade de São Paulo e depois virou governador, João Dória, vocês devem se lembrar dele, né? O João Dória tinha uma política de fazer, como que era, o Acelera São Paulo. Em poucos meses, ele estabeleceu uma política de descentralização das pessoas em situação de rua do centro de São Paulo.
A gente está a 3 quilômetros do centro, é muito pertinho, né? O que eles criaram, então, naquele território? Um grande número de terrenos que eram da CMTC, na época, né? E terrenos que eram clube da comunidade e outras autarquias municipais. Eles, então, passaram esses terrenos para assistência social. Então, a partir de 2017, criaram uma série de equipamentos da assistência social, o que é muito importante, e oferece dignidade às pessoas, tá? Só que todos concentrados. Para vocês terem uma ideia, nós conversamos com 14 equipamentos da assistência social no território. 14. São mais de 4 mil pessoas quando você soma todos os atendimentos. E vai crescer mais. Vocês viram as vilas reencontros, por exemplo, que é uma bandeira da gestão Nunes. Tá? A cidade, até onde eu sei, tem 6. Na cidade toda. Nós temos vizinhos da escola, 3. Então pensa que a cidade tem 6. 3 são nossas vizinhas. Uma delas faz fronteira com o nosso muro. São apartamentos, que são containers, na verdade, que viraram pequenos apartamentos. Onde tem um beliche e uma cama de casal, onde moram famílias, preferencialmente com crianças. Quem é que está atendendo essas crianças? Somos nós. Né? Então, o que é que foi acontecendo de 2017 em diante? Você tem uma mudança do bairro. Essa forma, a gente tem usado uma expressão que é forte, a gente sabe, ela foi feita para ser forte, foi virando um campo de concentração, onde você mantém as pessoas atendidas pela assistência social num único lugar. A possibilidade de lógicas de inclusão foi se desfazendo, porque eu aprendo com o meu igual. Eu não estou mais em lógicas de inclusão. Hoje eu tenho 120 pessoas dos centros de acolhimento. Até então, tudo bem. A questão é, quais histórias elas carregam? Quais histórias essas crianças, adolescentes e adultos carregam? É muito comum que as crianças e adolescentes tenham vida escolar pregressa, desorganizada ou descontinuada. Né? Essa semana, estou trabalhando com uma criança que está morando de favor num lar de idosos, onde o vigia finge que a criança não está entrando com a bisavó, tá? E essa criança não estuda há 4 anos. Ela está no 5º ano. Adivinha quem vai fazer IDEB daqui 6 meses? Essa criança. Eu acabei de receber. Né? Além desse grupo, nós temos 40% dos estudantes migrantes ou filhos de migrantes. O que isso representa? A Mônica, que está presente aqui, cadê a Mônica? Aqui, ó, ela fez um estudo maravilhoso, demonstrando como é que a gente faz sondagem com grupos de imigrantes. Mônica tinha uma sala com 60% das crianças migrantes, no 5º ano. É a sala que foi para o IDEB. Naquele ano, a Mônica fez uma pesquisa, fez um apontamento, né? Ou a gente muda a forma de sondagem, que tem parte do grupo que está aqui, eu sei que é pedagogo, então vou pedir a licença rapidinho. Quando a gente faz sondagem, a gente faz a partir de um campo semântico. Um campo semântico, a gente fala, por exemplo, alimentação. Vai ter pão de queijo, feijoada, manteiga, né? Suco. Para a gente, que nasceu em São Paulo, faz muito sentido. Faz sentido para uma criança de Bangladesh, esse campo semântico? Faz sentido para uma criança do Paquistão? Faz sentido para uma criança angolana? Aí você fala, mas Angola fala português. Sim, boa parte das nossas crianças angolanas, nós temos mais de 50, tem a língua portuguesa como segunda língua. A primeira é o Nigala, o Kikongo, Kibundo. Angola tem mais de 7 línguas. Tá? Então, o que Mônica apontou? É preciso que o campo semântico seja o corpo. O corpo. O corpo é universal. Ele não está só baseado na cultura, ele é físico, ele está com a gente. Então nós precisamos oferecer um campo semântico ligado à criança. Eu não estou vendo ninguém discutindo isso. Eu tenho salas, 60% das crianças, né, migrantes. Essa é uma descoberta da sala de aula. Essa é uma descoberta que está sendo feita pela rede municipal. Então, esse é o ponto 2. Quando você olha agora para o fluxo de entrada e de saída da escola, vem o ponto 3. Acho que boa parte de vocês já foram fazer compra no Brás.
Foram comprar ou coisas para casa, ou comprar roupa, ou para os filhos que rasgam uma calça de moletom por semana, e você vai lá e compra 5, né? Então, o Brás cresceu, houve um processo de gentrificação, onde moravam as nossas crianças, o aluguel subiu, de tal forma que as famílias não conseguem mais se manter. Morar na favela do Canindé hoje custa R$1.000 para morar num quarto e banheiro. R$1.000. Tá? Por quê? Porque existe uma lógica de trabalho empregada ali, onde você mora aqui e trabalha naquela oficina, cortando o tecido. Você mora aqui e trabalha naquela oficina, fazendo caseado de botão. É isso. O que aconteceu? Do dia 3 de fevereiro até a última sexta-feira, nós tivemos 88 transferências de estudantes. E aí, quando você olha a razão da transferência, 70% desse grupo se mudou por mudança de endereço. Ele teve que ir para outra região da cidade. Bom, está feito o caos perfeito para quem quer olhar para a educação, né? Ou a gente entende o que é a intervenção de uma lógica municipal no território, a chegada de todos os centros de acolhimento, e a gente não está atribuindo culpa. Quem atribuiu culpa foi o governo. Foi esse governo que atribuiu culpa. Até então, a gente está lá trabalhando todos os dias, reconhecendo a desigualdade e atuando na desigualdade. Mas alguém veio e colocou uma chancela na gente, né? E aí vem, as crianças se sentem culpadas. Tá? Então tinha uma faixa, nós não somos burros nem sonsos, escrito em espanhol. Tá? As crianças estão revoltadas, história que estão colocando sobre elas. A gente não chega na sala de aula e fala: oi, sala, vocês tiveram um resultado 4,8, hein? Caramba, hein? Puxa vida, a gente podia ter se esforçado mais. Isso é tarefa externa com a qual a gente também vai ter que lidar. E a gente abriu a EJA. Né? Depois de 8 anos lutando, foi aberta a EJA na escola. Todo diretor sabe que é muito difícil sustentar 3 períodos. Todo mundo sabe. É muito difícil. Teve uma lógica de fechamento da EJA na cidade de São Paulo por pressão externa, mas também nós sabemos que parte do grupo de diretores desembarcaram da luta da EJA. Desembarcaram de manter isso a cada 6 meses, refazer as matrículas, fechar o ano. Né? Pois então, Cláudia abriu essa EJA, começou lá atrás com uma pessoa transgênero da Casa Florescer 1. Hoje nós temos 50 mulheres. Eram 65 até 2 semanas atrás. Já não são 65 porque o programa Transcidadania foi transferido para Pirituba, a parte de formação. Então elas já começaram a migrar novamente. Tá? Bom, tendo dito esse retrospecto do que é a escola e qual é a intervenção que nós sofremos o tempo todo, e ninguém está se responsabilizando, eu não tenho a Secretaria de Moradia se anunciando, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, com uma UBS para todo esse grupo, não tem o médico, como que é, o Programa Saúde na Família, atuando dentro dos equipamentos de tal forma que possa atender a toda essa demanda que chegou. Tá? O módulo de saúde já está completamente aquém do que é preciso. Eu queria lembrar que o prefeito que foi eleito, Carlos Nunes, em 2015 ou 2016, a gente pode dar um Google aqui e ver, ele foi até a MF Amorim Lima para interromper uma semana de discussão de gênero. Tá? A discussão era à noite, convidando os familiares dos estudantes a estarem lá discutindo quais os impactos da gente construir outras masculinidades, combater a violência de gênero, contra a homofobia, convidando profissionais da área para falarem, pois ele mandou um motoboy até lá, dizendo que era para parar imediatamente. Caso contrário, a diretora seria responsabilizada. Qual a chance? Este prefeito, enquanto vereador, ele é o autor do projeto que retirou do Plano Municipal de Educação a palavra gênero, para dar nome para as pessoas. Ele é o autor com quem que ele estava conversando na época. Vocês lembram de uma bobagem chamada Escola Sem Partido? Ele estava conversando com esses camaradas. De que maneira a gente achou que ele ia chegar em 5 meses? Ele já mostrou as caras. Isso está só começando. Agora a gente precisa fazer um enfrentamento sério e duro sobre o que significa esses índices. Porque as escolas que atuam na diversidade e na adversidade são elas que foram escolhidas. Eu acho que a MF Espaço de Bitita foi escolhida a dedo.
Tá? É uma escola que sustenta o programa Transcidadania. Tem um diretor progressista, com um espaço de enfrentamento. Não, vamos lá. A gente sabe que a gente não está nos piores resultados da cidade. Tá? E pior resultado aqui, bem entre aspas, porque eu quero discutir isso com todo mundo. Agora, a gente vai ter que fazer um enfrentamento contra a terceirização. Primeiro você mostra, você fragiliza, e depois você já oferece quem vem. Foi oferecido. Né? Liceu Sagrado Coração de Jesus. Eu vou terminar, me desculpa me alongar. Sagrado Coração de Jesus está no território de Bitita. Tá? Essa escola está a poucos quilômetros da escola. Curiosamente, a gente está ao lado da escola que está sendo apontada como uma escola que tem um modelo para isso. Pois bem, eu acho muito curioso por que somos nós, do espaço de Bitita, que estamos atendendo as crianças da favela do Moinho, que acabou de ser retirada. Sendo que o Sagrado Coração de Jesus está na porta da favela. Quem já foi ao Sesc Bom Retiro, já se localizou onde que está o Sagrado Coração de Jesus. Bom Retiro é o bairro do lado. Favela do Gato, na Marginal Tietê, quem passa, do lado de um campo de beisebol famoso, ali é a Favela do Gato. Sou eu que estou atendendo, junto com o Cláudio e com toda a comunidade de trabalhadores e trabalhadoras, esses estudantes. Mas o liceu não está. A mãe vem e fala, Cadu, eu preciso de tag para lá. Eu preciso de tag porque eu não consigo vir andando com minha criança de 6 anos da Favela do Gato até aqui. São 3,5 km, Cadu. Tá? A gente tem direito ao tag. Falou, mãezinha, o tag não vai entrar no Bom Retiro porque ele não consegue circular de lá até aqui. Os condutores não conseguem fazer trajeto. É uma região de tráfego intenso. Todo mundo sabe como é o centro de São Paulo. Né? Então, a mãe foi até lá. Olha, eu moro aqui, gostaria de pedir vaga. Ah, infelizmente não vai dar. Numa conversa, ela me veio e me disse assim, a mãe disse, não sou eu que estou dizendo, Cadu, lá eles escolhem quem vai estudar com eles. Lá eles escolhem. Bom, então eles estão treinando, eu gostaria muito de saber, agora que a gente pudesse entender a lógica do Sagrado Coração de Jesus, quantas salas de fato eles estão atendendo, quem são esses estudantes, pedir já o referenciamento, quero saber se esses estudantes vieram fora de fluxo escolar ou dentro de fluxo escolar, quais são as lógicas que estão lá. Porque a gente precisa disputar esse modelo, porque esse modelo que está sendo colocado na nossa cara para dizer que a cidade vai ser privatizada. O ano que vem, 3 MFs que acabaram de ser construídas serão privatizadas já. Já nascem privatizadas. Tem um concurso chamado agora para diretor interino, até dezembro, porque o ano que vem começa o edital das novas privatizações, com base no Sagrado Coração de Jesus. Quem sempre defendeu a escola pública foi a escola pública. As escolas privadas fizeram o quê? Trabalharam na homogeneidade, para fechar. Tá? Se vestibular, se nota, resolvesse uma situação de cidadania, a gente não tinha, nos cursos de medicina, por exemplo, a violência do trote que está sendo empregada. Vocês estão acompanhando essa semana, né? Está acontecendo. A gente não tinha os absurdos que acontecem. Ter alta nota não significa ser um cidadão responsável, que trabalha para a igualdade, para a equidade, para o direito de todo mundo. Eu acho muito ruim que a gente restringe o debate a uma nota. Era isso. Obrigado, desculpa ter me alongado. Eliane. Boa noite, gente. Me pega de surpresa. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas também sou atrevida, então eu acho que está tudo bem. Alguns anos atrás eu fui assistir o Sebastião Salgado, que faleceu essa semana, uma grande perda para o nosso país e para o mundo. Fui assistir o Sebastião Salgado abrir a exposição, a última, se eu não me engano, Gold. E foi bem quando o Inominável tinha ganhado as eleições. Então a gente estava naquele clima meio de velório, né, aquele desespero. E aí alguém levantou a mão e perguntou, né, pro Sebastião Salgado, e agora, como é que vai ser? E eu acho que em algum lugar nosso a gente esperou que ele falasse, agora a gente vai se abraçar e chorar porque o mundo acabou. Mas o que o Sebastião Salgado falou, e eu acho que é muito importante, a dialética ela é real.
A contradição, ela está o tempo inteiro aí. E a contradição, ela está sempre parindo o novo. E aí esse governo vai tensionar as coisas e a gente vai reagindo. E aí, como diz o Caetano Veloso, a vida é real e de viés. A gente está vivendo um momento horrível, mas a gente está vivendo um momento tão maravilhoso. A gente está vivendo um momento horrível de muita arbitrariedade. Mas a gente lembrou que a gente tem que conversar com a comunidade. E aí a gente vai ter, olhando para a contradição, sem medo, gente, da gente olhar para as nossas contradições. A gente vai dizer assim, opa, esse governo, que não é só o governo do Nunes, o neoliberalismo, porque parece que se trocar o Nunes resolve, não é verdade, a gente tem que combater o neoliberalismo, né? E aí a gente pensa, bom, eles são violentos, eles são autoritários, são fascistas. Mas por que será que, quando a gente faz greve, as famílias não estão à frente dos caminhões lá junto com a gente? Opa, eu estou achando que a gente precisa colocar as barbas de molho e dizer, a gente esqueceu de falar com as famílias aquilo que a gente escreve nos nossos textos acadêmicos sobre inclusão. A gente faz cada coisa bonita falando sobre racismo, inclusão, violência na escola, alfabetização. E as famílias não estão a par dessa discussão, e essa discussão interessa as famílias. E a gente tem visto as famílias defendendo a escola dos filhos deles, delas. Então, eu acho que é um momento interessante, porque essa contradição tem que parir esse novo, da gente repensar as nossas formas de luta, que não excluem aqueles a quem a gente diz que defende. Como diz o Paulo Freire, a gente não tem que lutar por eles, é com eles. Eu sou da MF Saturnino Pereira, ela tem o mesmo perfil que as outras escolas que estão sendo perseguidas, né? A gente tem a alegria de dizer que é uma escola que a gente fecha quando há greve, a gente vai para a luta, porque a gente entende que tem que brigar fora, mas a gente tem um esforço também da gente olhar para as nossas contradições internas e dizer, olha, não é porque aquele professor ele é formado em história, ele sabe bem de didática. A gente tem que tocar nessas questões, né? De que tipo de ensino a gente quer ofertar também. Celso Vasconcelos, querido amigo, está sentado ali, e ele fala da zona de autonomia relativa. A gente briga contra os limites externos. Essa política nefasta que está privatizando, acabando com tudo. Mas a gente também vai ter que olhar para os nossos limites internos também. A gente vai ter que sentar com a mãe do menino que tem deficiência para ela parar de achar a gente não alfabetizou porque eu tenho 3 meninos de inclusão. Não é por isso. O menino que tem deficiência, ele tem que estar na escola, ele não está atrapalhando a aprendizagem de ninguém. Então, eu acho que é um momento de muita tristeza, mas como disse o Sebastião Salgado, a vida é dialética, a realidade é dialética, a gente está parindo um novo, muito interessante. E eu acho que cabe também agora a gente tocar em outras questões de dizer que é por as crianças têm dificuldade de aprender porque as salas estão superlotadas. A função social da escola, ela tem um texto do Libânio, eu já estou encerrando, eu quero ouvir vocês, né? Tem um texto do Libânio que eu gosto muito, que o título do texto já é uma síntese belíssima, que é o dualismo perverso da escola pública brasileira. Escola de conhecimento para o rico, escola de acolhimento social para o pobre. A gente acha muito interessante a gente respeitar as crianças na inteireza. Nós defendemos a educação integral. E a razão, ela não é superior à emoção, que não existe separação entre corpo e mente, nós defendemos isso. Mas a gente não pode achar que basta que o menino esteja bem alimentado, que a gente abraça ele porque não tem psicólogo. Ele não aprendeu, mas ele é amado. Ele tem direito a ser amado, acolhido e a aprender. Então, a gente precisa trazer de volta essa discussão de que a escola do pobre não pode ser só a escola do acolhimento social. Há, pelo menos, 3 posições, de quem é totalmente contra as avaliações externas, de quem é a favor das avaliações externas, para punir, inclusive, os gestores e a escola e criar rankings, inclusive entre a esquerda. Né? Vamos fazer o L de Lehman.
Mas também há uma outra possibilidade, que é a gente pensar, tá, a avaliação externa ela pode avaliar as políticas públicas, mas a gente vai defender que existe uma explicação para o menino não localizar uma informação explícita num texto? Os nossos alunos de 5º ano, eles têm que saber ler e saber localizar a informação explícita num texto. Então, é uma discussão profunda e eu espero que esse tensionamento faça a gente denunciar o neoliberalismo, combater o personalismo, porque a Ruth, a diretora da minha escola, muito amada, muito querida, uma pessoa que me inspira, a gente ia ficar muito triste se ela saísse. Mas não é por causa da Ruth. Não foi a Ruth que construiu aquela escola. É por conta de uma política privatista. Então, eu acho que a gente vai aproveitar esse momento para a gente superar essas contradições e a gente parir o novo. Obrigada, boa noite. Mateus. Boa noite. Rosa, eu vou pedir para quebrar o protocolo, eu vou diminuir minha fala, falar menos. Eu queria chamar o Roberto. Tudo bem? Chega aí, Roberto. Roberto Vitório, chega mais. Enquanto ele vai vindo aqui, eu queria dividir muito a fala com ele, porque ele tem muito o que dizer. Vem lá da favela do Três Cocos, Fabium. Bom, a Frente Periférica, pessoal, surgiu em 2024 e a gente surgiu com uma ideia de mostrar uma outra realidade da quebrada. Não só das mazelas, das resistências, que alguns dos diretores comentaram aqui, mas falar das potências, as potências das quebradas. E uma das potências está representada nos diretores das escolas de periferia. Todas as realidades dos diretores relatadas aqui hoje são realidades de escolas de periferia. Quando Ricardo Nunes decide atacar essas escolas por um índice que não reflete a realidade do que é a realidade de um diretor de escola de periferia, ele está atacando não somente os diretores, ele está atacando as comunidades, ele está atacando Guaianazes, da minha querida Auxiliadora, ele está atacando Brasilândia, do meu querido Jabes, está atacando a Coab 2, da Fernanda, meu querido Gilson, do Movimento Negro, Adão, do Movimento Negro, ele está atacando as comunidades. E nós não podemos deixar isso acontecer. E um relato que eu escutei, Rosa, de um companheiro do Fórum Social da Zona Leste, que é o Pardinho, ele comentou lá da realidade do Saturnino Pereira, da Ruth. Ele falou, Mateus, isso é um absurdo, porque a Ruth, a gente acompanha a luta dela na comunidade e ela teve uma situação que um aluno lá da cidade de Tiradentes, a família daquele aluno, vários alunos, estavam com berne, infestação de berne na perna. E a diretora foi lá cuidar desse aluno, levar ele no posto, cuidar dele e tirar a perna do menino. E mais que isso, mobilizou a comunidade para fazer uma ponte e garantir que aquela criança tivesse o direito dela preservado. Essa é a realidade, diretor de periferia. Essa é a realidade da Brasilândia, do Jardim Helena, que amanhã tem uma ação dos moradores que estão lutando contra o despejo. Essa é a realidade das escolas de periferia. E quando a gente fala no ponto das periferias, na frente periférica, o salve, que é uma palavra muito usada na quebrada, toda vez que eu vejo um ataque de um governante à educação, eu lembro de onde eu aprendi a palavra salve. Foi com o meu mestre de capoeira.
do grupo Raiz dos Palmares. Eu já falei isso para você, Gilson. Meu mestre de capoeira, mestre Curisco, do grupo Raiz dos Palmares, ele me ensinou o salve. E esse salve, ele é ecoado em todas as quebradas. A relação do mestre com o discípulo. Isso é inegociável. Dentro de cada diretor também é um professor. E esse salve, eu queria lembrar a vocês de uma música que eu aprendi no Raiz dos Palmares. Eu era péssimo para tocar berimbau, mas eu gosto muito dessa música e toda vez que eu vejo a luta da educação, eu lembro dessa música. Por favor, não maltrata esse negro. Esse negro foi quem me ensinou. Esse negro da calça rasgada, camisa furada, ele é meu professor. Por favor, não maltrata esse negro. Esse negro foi quem me ensinou. Esse negro da calça rasgada, camisa furada, ele é meu professor. Salve, mestre Curisco. Valeu. E é isso, gente. Minha total solidariedade. Eu queria dizer que vocês não estão sozinhos. A comunidade está com vocês. E a gente viu algumas notícias de que o prefeito recuou, né, que teve um recuo. Ele pode ter recuado, mas nós não vamos recuar. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite aos diretores, professores, todos aqui, mamãe, papai, vovô, titia. Meu nome é Roberto, conhecido como a voz da periferia, Gnomo Doido. Conhecido também nas favelas como Tampinha, baixinho, porque eu sou pequeno. A situação é um estado de terrorismo que nós estamos vivendo. A situação é inaceitável, é inimaginável que a gente está vivendo isso, né, nesses dias. Porque a democracia se faz cara de ditadura hoje em dia aqui no país. E tudo mostra para a gente que nós estamos vendo os preparativos de uma ditadura que pode acontecer entre 5, 4 ou menos de uma década, 10 anos. Porque o que eles estão fazendo com a educação, os nossos queridos diretores, professores e os alunos, eles quebram a base da sociedade. Por quê, pessoal? A família é a base da sociedade, que conjuga com a educação. Quando não tem educação, quebra o vínculo de uma sociedade. É onde que o crime floresce, o tráfico se expande, o amor esfria e o ódio se propaga. Então não adianta propaganda anti-armas, propaganda contra a droga, se a base da sociedade está sendo aniquilada com esse veneno que está sendo dilatado pelo Ricardo Nunes e o governo estadual. Eu sou pai de 10 filhos. Eu tenho 10 filhos. Os meus 10 filhos cresceram dentro da favela, escola rodeada na favela, com violência policial, com um professor dando aula em escola de lata, calor infernal, insuportável, corpo, bala, tiro, fome, miséria, filho que vai para a escola, que o pai é viciado em crack, que a mãe é alcoólatra, que o irmão está preso, foi assassinado, e os professores abraçam, a escola acolhe como um membro de sua família. Primeiramente, eu quero agradecer aos educadores desse país, Mateus, porque eu tenho 10 filhos, nasceram todos dentro da biqueira, numa favela que o tráfico era intenso. Nenhum hoje bebe, nenhum usa droga, nenhum se perdeu. Eu quero agradecer a educação, quero agradecer a classe da escola, dos diretores, por ter educado e ter acolhido meus filhos. Parabéns! Quero agradecer vocês. Vocês ajudou a formar 10 cidadãos. A minha filha hoje sai no G1, faz teatro. O Ariel Querubim estuda na ETEC, o Malco estuda na cultura. Nenhum se perdeu. Nenhum foi para o tráfico, nenhum foi corrompido pelo álcool e as drogas. Graças ao amor de uma escola, ao amor de um professor e de uma diretoria que acolhe. Agora eu venho falar aqui e representar o Ascânio, a escola da favela. 7 anos, quadra quebrada, cheio de escorpião.
E não adianta culpar o governo federal, que nós sabemos que quem manda aqui no estado de São Paulo, sabemos quem é, que é esse governo atual que governa aqui há mais de 20 anos, essa política de extrema direita, que tem o objetivo de exterminar e sabotar o ensino público, o ensino estadual, para que o jovem preto, o jovem branco de favela, o jovem branco, pobre, nordestino, o jovem preto não chegue na faculdade, morra antes de ter 14, 15 anos. Porque a tendência do jovem que está jogado na favela, na periferia, é não passar da 4ª série. É não chegar à 5ª série. É não chegar à 7ª série. Porque eles querem exterminar os não brancos desse país. Como? Através da água, através de uma escola que você sabota o ensino público, você destrói o sonho. É um sonho de uma diretora chegar, acolher, transformar. Fazer o veneno virar remédio. Mas sabe, no Carandiru, o que te espera é um grande prédio. Veio já na construção, onde quem manda é o cão. Muitos manos vão pra lá e nunca voltarão. Eu tive uma família e meu país a destruiu. Eu tive uma família e meu país a destruiu. Injetando droga nela, injetando a falta de educação, injetando a alienação. Me desculpa do palavrão. Desceu a lágrima no rosto, na calçada, aquela criança chorava. Pela sua família desajustada. O sistema quer isso, gente. E vocês estão de parabéns, porque ainda dá tempo de nós bater contra o sistema e destruir o erro, antes que o erro nos destrua. Porque o que eles estão cometendo é um erro. Só que se a gente não se mobilizar, esse erro de 2025 vai destruir nós. Porque isso é preparativo para uma ditadura. Onde jovem pode ser torturado, professor pode chegar, ser preso em sala de aula, pode ser arrebentado, desculpa o termo, dá vontade de falar uns termos mais pesados, mas não vou falar, pode falar? Porque palavrão é o que estão fazendo, entendeu? Arrebentar, começar a torturar no cacete, na agressão física, mulher, professor dentro de sala de aula, prender e levar preso, é o que tá, é os preparativos, não tem outra explicação. Não dá tempo de retroceder. Nós temos que progredir. Porque senão como nós vamos viver em harmonia? Sem justiça social não terá paz. Essa paz de cemitério eu não aceito. Entendeu? Eu não aceito. Eu tenho direito. Eu exijo o meu direito. E vocês estão aqui lutando para que um jovem que está na periferia da Zona Leste, na Zona Sul, tenha acesso a ser um doutor, a ser um médico, a ser uma professora, a ser um advogado. Tirar essa ilusão que tem que jogar bola. Se você não vencer no futebol, na música, já era. Vai lá, mais um. Temos que fazer esse veneno virar remédio. Sabe como? Se unindo. Ubuntu, eu sou porque nós somos. Parabéns, eu quero agradecer a todos os educadores, porque eu sou pai de 10 filhos. Graças a vocês, porque nessa época eu estava perdido no tráfico, escravizado pelo álcool, pela cocaína, escravizado pela luta armada, acreditando que tinha que ter uma revolução no país. Enquanto meus filhos iam para a escola, eu estava na favela, aprendendo a fazer explosivo, querendo combater o sistema, fanático por Lamarca, Marighella, achando que aqui só ia ter jeito numa revolução, numa luta armada. E graças a vocês, meus filhos foram para a escola e hoje estão todos a bem. Então, eu ergo meu punho em saudação a cada diretor que está aqui. Eu ergo meu punho em saudação a cada professor que está em cada metro quadrado da escola de São Paulo. E eu ergo meu punho em saudação a vocês, que hoje eu sou liberto. Hoje eu não cheiro mais farinha, não bebo mais cachaça. Hoje eu sou um militante, tomo conta de mais de 8 mil crianças na periferia do estado de São Paulo. Mas a realidade da favela é essa. Muitas crianças não vão para a escola, vão para o álcool. E é assim, abriu, quebrou o lacre do governo, ele não está nem aí. Quando você abre a garrafa do álcool, que tem na periferia, cada metro quadrado tem um bar para você se drogar, para você beber. Por falta do quê? Aquilo que eu falei, a educação, a família é a base da sociedade. Quando não tem educação, tudo que não presta vai acontecer. Tráfico, droga, jovem vai se viciar, menina vai se engravidar mais cedo. Por quê? Porque eles sabotam a educação, para não deixar nós chegar até a sala de aula. Porque na sala de aula
é um passo para você ir para o céu. Fora da escola é só inferno, é só tráfico, é treta, é porrada, é cachaça, é cocaína, é crack, é lágrima, é dor, é homicídio. Na sala de aula, você tem experiência de ser um advogado, um doutor, um médico, um professor, um diretor, um psicólogo. Então, gente, é o compromisso de todos vocês, que vocês sabem disso, entendeu? São milhões de jovens que dependem de vocês para ser salvo, porque a vontade do sistema é matar nós, é jogar no povo, principalmente da favela, em alto mar para tubarão comer. Tá bom? Parabéns aí, obrigado pela oportunidade aí. Falou, Gilson! Nós te amamos aí, amo os professores aí. Tchau pra vocês. Vou pedir para Letícia Grisólio Dias, vice-presidente do Cinesp, fazer uma fala. Beleza. Para a gente encerrar essa noite. Boa noite, colegas que falaram tão bem sobre seus territórios, trouxeram aí a experiência e a história vivida em cada uma destas unidades e tantas outras representadas por vocês também. Boa noite a todos vocês que estão aqui para este seminário. Teremos hoje, amanhã, de formação, porque formação é em todo lugar, não necessariamente aquela formação que querem dar a vocês, com essa história que vocês trazem, com a formação que vocês têm. Eu venho aqui representar a Norma, que hoje não conseguiu chegar a tempo para esta primeira parte, porque está debruçada com o nosso jurídico, trabalhando nas nossas ações judiciais. A gente sabe que não fomos pegos de surpresa na quinta-feira retrasada. É um projeto apresentado já na eleição. Um projeto de privatização do serviço público, de sucatear, de destruir, para entregar para a iniciativa privada. Não era segredo para ninguém. Assim como não era segredo para ninguém que com os resultados das urnas teríamos muito que lutar. E serão 4 anos de muita luta. E essa luta começou na Câmara dos Vereadores, quando a Lei 18.221, ainda em projeto, foi apresentada. As ameaças estavam lá e o Cinesp estava lá, combatendo junto com parlamentares, com vereadores que entendiam as ameaças que o PL trazia. Mas a gente sabe que a Câmara tem um número de vereadores que está com o prefeito, que está com o governo. E este é um outro desafio que temos pela frente, porque vai ser com muita mobilização popular, para pressão junto à Câmara também, que conseguiremos aí reverter algumas situações postas. Além da mobilização popular, as medidas judiciais. Então, assim que a Lei 18.221, que trouxe essa ameaça aos diretores de escola, foi publicada, o Cinesp entrou com uma ação na Justiça, uma ADIM, ação de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, que está para ser julgada. Enquanto isso, o prefeito foi às mídias já anunciar o seu projeto nefasto, anunciar a entrega de 50 unidades à iniciativa privada. Então, essa ideia de formação é uma grande mentira, porque ele disse isso antes de qualquer coisa. Quando veio a publicação com a convocação, e antes mesmo a chamada, que a gente pode considerar assediosa de muitas diretorias regionais a estes colegas aqui, nós já sabíamos que isso era parte desse projeto
tentativa de entrega das nossas escolas públicas para a terceirização. E desde então estamos combatendo esta ameaça também. E o que foi bonito, como vocês bem disseram, foi a mobilização popular também. E não podemos, de forma nenhuma, recuar nesse momento, ainda que tenham recuado com algumas publicações. Esta intervenção é parte de algo maior, e é por isso que o Cinesp também entrou na justiça com uma ação civil pública, pedindo a suspensão de todas essas tratativas, de todas essas ações publicadas pela Secretaria Municipal de Educação. Está atuando junto ao Ministério Público, fez defesa, nós temos colegas diretores que já prestaram seus depoimentos em colaboração às denúncias, para que tenhamos a retirada total destes absurdos. Não poderia deixar de dizer que nós não somos contrários à formação. Aliás, estamos aqui no espaço formativo, mas não esta, que desconsidera a trajetória pedagógica dessas unidades, a trajetória profissional desses diretores e diretoras de escola. E não deixaremos que esta proposta de afastamento se concretize. Nós temos atuado junto, direto aos diretores e diretoras, orientando juridicamente, dando apoio também. Esse carinho é importante nesse momento, mas dar o apoio jurídico e político. E é por isso que estamos em todos os territórios. Temos um cronograma de atos pelas diretorias regionais. Ontem estivemos na Capela do Socorro, hoje estivemos na Penha, e para a semana que vem temos um cronograma de atos, e que nesses atos temos também que levar a comunidade, porque essa pressão da população é muito importante também nos territórios, junto às diretorias regionais que são parte do governo e que estão vergonhosamente prestando um péssimo serviço. Hoje tivemos mais um exemplo disso. Depois da suspensão daquela publicação com a convocação, com dias e horários, nossos colegas aqui receberam o convite para estar na Secretaria Municipal de Educação na segunda-feira, às 9 horas. E que horas chegou o convite? 5 horas da tarde. A gente gosta de ser convidado assim, de última hora? Que falta de respeito com os profissionais e com a vida e com a dinâmica de trabalho que tem. Sem contar na dinâmica pessoal. Porque todos aqui têm vida após o trabalho. E essa Secretaria Municipal de Educação, mais uma vez, desrespeitou nossos colegas aqui, diretores de escola. Mas nós estaremos lá. Quem acolher o convite, a solicitação de presença em SME segunda-feira, vai contar com a presença do Cinesp lá. Porque nós não deixaremos nenhum de vocês sozinhos, nenhuma escola sozinha. Então, outros atos que virão, convidamos todos vocês também para que participem, porque precisamos estar mobilizados. Para cada recuo deles, um passo para frente nosso. E vamos sair vitoriosos desta luta. Obrigada. Agradeço a presença de todos vocês. Salva de palmas para os nossos companheiros.